Você fecha a tua casa, tu tranca o teu carro, tem seguro talvez do teu carro? Já parou para pensar então da importância de proteger a propriedade intelectual? Hoje nós falaremos aqui com o Dr. Luiz Caon Demarque, do escritório de advocacia Caon Demarque. Hoje, gente, o programa está em alto nível. Vamos falar sobre a proteção de propriedade intelectual de startup, de novos negócios. Eu sou Clênio Gonçalves do Sapiens Cast, em parceria com a Unimídia. Esse é o nosso podcast. Vem com a gente! Sapiens Podcast é o lugar onde a sabedoria vem brilhar. O mundo vamos transformar. Juntos podemos sonhar. Sejam muito bem-vindos então ao Sapiens Cast. E hoje, como nós já dissemos, o assunto é fantástico, tá? Vamos falar sobre startup e propriedade intelectual. E hoje eu tô aqui com um convidado mega especial, Dr. Luiz Caon Demarque. Seja muito bem-vindo ao Sapiens Cast. Muito obrigado. Muito bem. Dr. Luiz, só explica aí pra gente no começo desse nosso bate-papo quem tu és, se és de Navegantes, de Itajaí, de Balneário, onde é que tu nasceu? Já vou fazer uma entrega aí, né? É casado, é solteiro? Se for casado, já manda um alô pra mulher que tá em casa, pra não ter problema depois, né? Bom dia, Clênio, tudo bem? Eu sou de Itajaí, nascido aqui, vivi 44 anos no mesmo lugar. Caraca! Na mesma casa, né? Uhum. Na verdade, hoje não na mesma casa, mas no mesmo terreno, vamos botar assim. Né? É itajaiense. Itajaiense legítimo. Legítimo. E é raro encontrar, né? Na raro. nossa região tem muita hoje gente em dia de tá fora. bem complicado. E sou casado, tenho um filho. Oi, Camila. Oi, Leonardo. Já garante em casa, né? Suiane, um beijo no coração, te amo. Hoje tu é advogado, trabalha como advogado, tu tem a tua empresa, não sei como é que chama, o teu escritório de advocacia, né? Isso. Como é que chama o escritório de advocacia? É Caon Demarque Advogado. Oh, nome imponente, né? Sou só eu, né? Muito bem. Como advogado hoje, eu sei que tu trabalha também com a parte imobiliária, mas também com o direito empresarial, correto? Correto. Eu sou especialista em direito empresarial. Direito empresarial. Cara, que legal. Dentro do direito empresarial, isso que é bacana. Você que está em casa, eu gostaria de falar diretamente contigo pelo seguinte. Às vezes tu tranca a tua casa, tu tranca o teu carro, mas o que tu faz com aquilo que está na tua cabeça, com as tuas ideias? Então, eu queria entender agora, como dizia minha avó, com um doutor advogado, como é que a gente faz para proteger as nossas ideias? Então, hoje o Brasil tem uma legislação bem vasta sobre propriedade intelectual que abrange praticamente todas as áreas que você possa registrar. Desde marcas, patentes, ideias inventivas, etc. Né? Desde que aquilo seja capaz de colocar em prática dentro de uma indústria ou, por exemplo, a tua empresa. Você fez uma logomarca e quer registrar, porque não quer que outra pessoa utilize essa logomarca ou o nome. Então, o INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual no Brasil, faz esse registro. Tem um instituto para isso. Olha que legal. Então, são coisas que às vezes a gente nem entende, né? E isso para mim é muito novo. Quando a gente fala de startup, quem está em casa talvez nem sabe o que é uma startup. Pode nos ajudar aí? O que é uma startup? Uma startup nada mais é do que uma empresa, efetivamente, só que ela surge de uma ideia e ela tende a se criar muito rápido e também ela é criada dentro da internet, praticamente. Então, ela não necessariamente tem um local físico que você vai até ela. Vamos pegar um exemplo de uma startup que existe há muito tempo. O Mercado Livre, por exemplo, é uma startup. É uma startup. Aquela outra que você pede comida também é uma startup. iFood. O iFood, o Uber, são startups. Então, elas foram criadas dentro da ideia da internet, elas são vinculadas à internet. Claro que essas empresas muito maiores hoje já têm escritórios físicos, elas têm que ter, por exemplo, empresas principalmente do exterior que vêm trabalhar no Brasil, elas têm que ter um escritório no Brasil, porque se ocorrer algum problema legal, tem que ter alguém que seja responsável dentro do Brasil. Por ela.
Então, essas empresas são startups. Elas iniciaram de uma coisa muito... de uma um ideia. problema, de um problema que aquela pessoa anotou, uma ideia. O que eu posso fazer para melhorar? A Uber, vamos pegar como exemplo, ela veio da seguinte maneira. O cara resolveu assim, eu dou carona para mais uns amigos e tal, e por que eles não podem me pagar para ir para o trabalho e tal? E eu poderia começar a ganhar dinheiro com isso, pegar outras pessoas e levar para outros lugares e tal. Ela surgiu dessa ideia e ele viu uma necessidade, que nem toda cidade nos Estados Unidos tinha táxi, né? E vou começar a fazer isso. Daí, e se eu abrir uma empresa com isso e começar a cadastrar outros motoristas para fazer a mesma coisa? No início bem mesmo, a Uber nada mais é do que era um programa de carona. Você, eu estou indo do ponto A até o ponto B e tem uma pessoa que quer ficar no meio do caminho. Então, está saindo do ponto A também. Então, eu levava ela até lá, deixava e continuava o meu trajeto. Era essa a ideia inicial da Uber. Só que... vai ampliando. E assim como toda empresa, vai se criando outras coisas e direcionando para aquela direção. Eu achei isso muito legal. Talvez, então, a gente possa dizer que as startups nascem quase como se fosse para solucionar um problema e com uma grande ideia. É isso? Isso. Pode haver startups que têm a mesma ideia de uma outra startup, mas ela tem que ser... O que ela diferencia das outras? Por exemplo, vamos pegar então o iFood, né? Eu vou abrir Aí tinha uma outra empresa que... Sapiens Food. Sapiens Food, por exemplo. Tá, mas qual a diferença? É só mais um iFood, né? Vou botar o nome de iPhone. Então a gente até brinca. Não, só trocar o nome e continuar com a mesma ideia, nada mais é. Então eu permaneço com o antigo que funciona muito bem. Então, por exemplo, eu poderia ser notificado legalmente pelo iFood se eu copiasse simplesmente a ideia do iFood, copiasse software, copiasse a estratégia, tudo isso eu poderia ser notificado e reclamado judicialmente por isso. A estratégia não necessariamente, a menos que você, por exemplo, hoje, estratégias, o funcionamento da empresa, alguns conhecimentos de know-how, etc., o INPI não registra, né? Isso não tem como fazer. Caraca, mas você pode fazer um contrato de... NDA, né? Que é Non-Disclosure Agreement, que é contrato de confidencialidade. Então, por exemplo, eu sou um funcionário do iFood, trabalhei lá durante 3, 4 anos, aprendi o know-how deles e vou lá e abro outro delivery... O iPhone, com exatamente a mesma ideia, etc. E eu tinha assinado esse contrato dentro do iFood. Aí sim eu posso ser acionado juridicamente por quebra de contrato de confidencialidade. Caraca, que interessante. Você que está em casa, talvez você é jovem, ou tem uma ideia extraordinária que pense assim, cara, poderia revolucionar o mundo. Hoje, o Sapiens Cast é para você. Que legal. Eu queria entender um pouquinho, então, como tu disse assim, olha, tal coisa dá para registrar, tal coisa não dá para registrar. Então, o que a gente conseguiria registrar na propriedade intelectual? Ou seja, eu não sei se dá para dizer o que é materialidade na propriedade intelectual, um pouco nessa direção assim. Por exemplo, eu tenho a minha casa, eu tenho o registro dela. E é interessante também, né? Quando nós falamos de propriedade, até porque eu sei que tu trabalha com o direito imobiliário também, né? A gente não tem propriedade do subsolo da nossa casa, né? Exato. Do solo da nossa casa, tem uma metragem, assim por diante, né? Mas dentro da propriedade intelectual, o que é propriedade intelectual? Ou seja, o que eu consigo resguardar? Né? Eu sei, a logo da minha empresa, talvez um software que eu criei, mas o que é possível registrar? Bom, a logo da tua empresa, o nome da empresa também, né? Incluindo o nome fantasia da empresa. Por exemplo, o nome fantasia também. O nome da minha empresa é Luiz Gustavo Caon Demarque Limitada. E eu tenho um nome lá que é... Vamos botar o iPhone, então. Né? Eu posso registrar os dois e posso registrar os desenhos que são utilizados para criar aquela logo e posso registrar as cores e a logo em si, né? De toda a minha empresa. Depois eu posso registrar também
O software também pode ser registrado. O software, na verdade, ele já é registrado a partir do momento que ele é criado. Ele não tem um registro... Desculpa, não é registrado. Ele já tem direitos autorais do software a partir do momento que ele é criado. Então, você criou o código-fonte do software, a partir daquele momento ele já é de propriedade do... Ele tem autoria. Isso, tem autoria. Mas sempre recomendamos que seja feito o registro no INPI também, desse software, que passa a valer do dia 1º de janeiro do ano seguinte da publicação do software. E ele tem validade por 50 anos. Eu não sei qual software vai durar 50 anos. Mas... Hoje em dia, qual tecnologia que duraria 50 anos? Exatamente. Mas é um bastante tempo aí para manter o software vigente como teu, né, autoral. Agora, vamos lá, vamos entrar em outra área. Talvez essa não seja a tua área específica, mas a gente vê que no Brasil tem uma legislação, por exemplo, muito específica para medicamento, né? Eu sei que tem quebra de patente, lei do genérico, coisas do tipo. Existe também algum tipo de quebra de patente na propriedade intelectual? Tu conhece alguma coisa em relação a isso? Ou é possível, por exemplo, eu tenho a minha empresa, né? Eu tenho o SapiensCast, mas tem um outro podcast registrado que é mais antigo ou não está registrado. Como é que a gente resolve esse rolê? Quando é feito o pedido de registro de marcas, vamos pegar o exemplo aqui, é feita uma busca ampla sobre aquela marca dentro do NPI para poder trazer se realmente a tua logo, o teu nome é o primeiro. Pode haver um outro podcast ou alguém que utiliza a mesma logo, o mesmo nome, que esteja dentro do mesmo ramo, daí também existe essa diferença, né? Que pode dizer assim, não, eu existo há mais tempo, mas não foi registrado. Aí ele comprovando que existe há mais tempo, é um pouco mais complexo para ele conseguir essa coisa. Pode acontecer, sim, de quem está há mais tempo conseguir esse registro. Aí... É uma briga jurídica. Exatamente. Os meus pais tiveram uma empresa que eles tinham o registro da marca... Só que eles já estavam fechando a empresa na época e uma outra empresa solicitou o nome com as mesmas características até. E o meu pai, na época, disse assim, eu não vou mais utilizar a marca, não interessava mais. Ele deu liberação da marca para essa outra empresa. Não cobrou nada. Poderia ter vendido a marca para outra empresa. Caraca, né? Marcas podem ser vendidas? Pode ser vendidas, sim, claro. Agora estou interessado. É um comércio... Claro que vamos pegar uma marca grande, né? E ela é bem conhecida. Pegar a Coca-Cola, então, né? Nossa, quem que não conhece uma Coca-Cola? Você vai vender aquela marca, ela vale milhões. E bilhões, né, na verdade. Só a marca? Só a marca. Não necessariamente nem o produto em si. As empresas, etc., que fabricam... tem um valor muito alto, mas a marca provavelmente hoje é a que mais vale em relação a próprias fábricas, etc. Caraca. Eu agora posso estar erroneamente dando uma informação, mas eu escutei uma história há pouco tempo, né, a respeito da Mormai. E, se eu não estou enganado, houve a venda de marca. E agora tu falando isso, eu acabei me recordando. Mas que legal. Então, a gente consegue fazer o registro. E quando é que eu tenho que fazer isso? Por exemplo, abrir uma empresa, quando é que eu tenho que dar esse passo? Na verdade, a ideia é que você registre o mais breve possível. Não deixe para depois. Porque o que pode acontecer? Você começa a trabalhar com aquela logo, com aquela marca, que não está registrada. E aparece alguém, opa, vou copiar, né? Assim... Está dando certo. Despretensiosamente, vamos dizer. Nada né? se cria, tudo se copia, né? E está dando certo, vou começar a utilizar a mesma marca. E ele vai lá e registra aquela marca. Provavelmente tu perdeu a marca. Caraca. Pode acontecer, né? Ele pode registrar e ainda me notificar para que eu deixe de usar. Sim, pode. Caraca, que legal. Essa é a importância. E então, estamos falando, como dizia minha avó, com um doutor advogado por aqui. Quando é que eu preciso procurar um especialista? No primeiro momento. No primeiro momento é importante... Quanto antes você tiver o advogado para poder fazer. A startup, na verdade, como a gente vem falando, ela segue umas etapas mais... que normalmente uma empresa comum as pessoas não seguem. Uma startup já... A incubação dela, a gente chama de incubação, é o momento que ela está sendo criada como ideia ainda, né?
já começa com essas coisas do tipo, eu preciso de um contador, eu preciso de um advogado, eu preciso... Então, ela já cresce meio que querendo evoluir muito rápido, porque a ideia da startup é que ela evolua muito rápido, ela tem um crescimento exponencial. Então, eu preciso ter essas pessoas ao meu redor que estejam capacitadas para poder erguer a minha empresa muito rápido. Então, um advogado, normalmente, ele já está no início, bem no início. E mesmo enquanto ela está em fase de incubação, já está sendo solicitado o registro de marcas e patentes, já está sendo solicitado a abertura do CNPJ, já está sendo criado os contratos que tem, né? Inclusive o contrato de confidencialidade, porque ali a ideia ela é mais importante do que a própria empresa no início. Então, talvez a gente está falando e tem aquela máxima, né? Aqui é Brasil. No Brasil nós temos muitas pessoas extremamente criativas, né? Sim. Eu acho que até por vivermos em um país com tantas complexidades, o brasileiro é tão criativo para resolver os inúmeros problemas que nós temos. Então, se as startups são soluções para problemas, como no Brasil nós temos muitos problemas, nós teremos muitas soluções, né? Então, se ampliam as startups aqui na mesma velocidade que nós temos problemas. Então, talvez essa seja uma das grandes sacadas que a gente precisa ter, esse cuidado, até porque as startups também nascem para serem replicadas, né? Se a gente olhar a ideia do Uber, em qualquer lugar que tu esteja, é muito raro, principalmente em grandes cidades ou médias cidades, que a Uber não esteja. Ou o Uber, nunca sei se é masculino ou feminino a pronúncia do Uber. Eu penso que existe o nome A Empresa Uber, né? Então, por isso seria a Uber. A Uber. Mas quando você vai falar... eu vou chamar um Uber, né? Um Uber. Né? Mas vamos lá. Doutor, deixa eu fazer uma pergunta que para mim é importante. Beleza, eu tenho a minha empresa, tenho minha startup, o advogado está presente ali, mas quais os primeiros passos para o registro de propriedade intelectual? Então, os primeiros passos sempre é importante registrar a marca da startup, tá? Depois procurar buscar a patente das inovações que a startup está trazendo. Então, por exemplo, assim, a marca praticamente isso tudo é com o INPI. O registro da marca, da patente. Então, o registro do software também. Tem muitas startups que utilizam um app de celular. Esse software ele pode ser registrado. Não é só software de computador, né? Muita gente acha que é só o software do computador, mas não, todo equipamento eletrônico que instala alguma coisa, praticamente todos eles têm um software, né? Mesmo o teu rádiozinho simplesinho do carro lá tem um softwarezinho dentro dele. Então, basicamente é isso. Então, fazer o registro da marca é o inicial e o registro da patente do que é inventivo, né? Que foi criado para aquela startup. O do software também dá para começar esse registro dos três ao mesmo tempo. Tá? Você tendo a empresa e até antes da empresa estar aberta efetivamente. Não tenho o CNPJ, mas eu estou em fase de criação do CNPJ, estou com um processo junto à Receita Federal para poder abrir essa empresa, eu já posso começar a solicitar os registros dessas marcas, patentes dentro do INPI. E também fazer os contratos de confidencialidade, que são muito importantes, né? Então, isso tudo o advogado é quem faz? Sim, isso tudo é um advogado... o ideal seja que seja um advogado que esteja à frente disso para poder iniciar. Claro que o registro de marcas e patentes pode ser feito até pela própria pessoa, mas o ideal, justamente por facilitar e acelerar o processo, é bom que seja um advogado especialista nessa área, até de propriedade intelectual. Interessante. A gente vê isso muito em músicas, né? A gente fala de plágio de música, muita coisa, mas na propriedade intelectual, quero criar um aplicativo tal. Isso é importante, até porque talvez isso já esteja inventado em algum lugar que seja um outro problema e a gente não tem o conhecimento disso, né? Exato. A música, só vamos fazer um parênteses aqui sobre a música. Eu gosto muito de música, né? Escuto muita música. Ela é um pouco diferente do software. Ela tem 70 anos de propriedade, de direito autoral, depois do primeiro ano do falecimento do autor.
Então, digamos que alguém que criou uma música estando em vida, faleceu hoje, né? Dia 18 de junho de 2025. A partir do dia 1º de janeiro do ano que vem, tem 70 anos dessa música e está em direito autoral ainda. Ainda tem direito autoral e com o falecimento a família é quem... Isso. Ou alguém que ele tenha deixado... Isso. Respectivamente. Tanto é que a gente fala de música que pode ser tocada livremente, que, por exemplo, uma música de Beethoven. Você pode tocar, não tem direito autoral mais, porque já faz 400 anos que ele faleceu, né? Então... Caraca... A mesma coisa acontece com alguns desenhos, né? Por exemplo, o Mickey, nós tivemos faz uns 2 anos, acho que o primeiro Mickey lá no início do século XX, ele perdeu o direito autoral dele. Porque chegou na época. Isso é com a morte de quem desenhou e de quem tinha a patente do desenho. No caso, com a morte do Walt Disney, né? Aconteceu isso. Claro que a gente não pode trazer a legislação dos Estados Unidos para equiparar com a do Brasil. Tanto é que nos Estados Unidos você pode registrar até cheiros, né? Caraca, até cheiros? Sim. Essa é nova para mim. Sim, cheiros, gostos. Lá eles têm essa permissão. Caraca, isso no Brasil não tem. Não tem. É uma evolução muito maior, né? Então, cada país tem um sistema diferente. Claro que você pode... eu tenho uma marca aqui, abri uma startup e queria levar ela para fora do Brasil. Eu posso fazer a patente da marca em até 120 países diferentes. E isso pode ser solicitado dentro do INPI, tá? Através do Sistema de Madrid, que faz o registro fora do Brasil até 120 países. Então, você vai lá... No INPI faz a solicitação junto com o INPI para poder registrar essa marca em outros países. Aí você seleciona lá quais são os países que você quer. Pode selecionar 120, só que você vai ter que pagar as taxas de todos de cada país. E tem um custo maior em relação a isso aos países. Caraca, que interessante. E aí tu trouxe esse ponto, isso para mim é interessante. Talvez valeria a pena a gente pensar um pouquinho. Quando é que isso começou, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de registro de patentes, registro de marcas, registro de propriedade intelectual, falamos dos Estados Unidos, às vezes a gente acha, o Brasil é extremamente atrasado em relação a isso, né? Nos bastidores, nós conversávamos um pouquinho a esse respeito antes de começar o SapiensCast. Então eu queria entender um pouquinho. Quando porque tem aquela briga de quem inventou o avião, né? Sim. Então, nós sempre brigamos do brasileiro e sempre tem uma puxa aqui, puxa ali, né? O nosso querido Santos Dumont. E talvez a grande pergunta beleza, temos grandes inventores no Brasil, sabemos da invenção e da criação de grandes ideias, mas quando é que, de fato, a propriedade intelectual... Porque a propriedade física, eu acho que isso, há muito mais tempo nós temos a consciência de privatizá-la, né? Então, isso é meu e é meu fisicamente há mais tempo. Mas quando é que a propriedade intelectual passa a virar matéria de propriedade? Me perdi na pergunta. Quando é que a gente, no Brasil, por exemplo, ou no mundo, passa a conseguir registrar a propriedade intelectual? Historicamente. Historicamente. Quando é que isso a gente consegue dizer assim, materialmente, que essa ideia é uma propriedade? Em 1967 foi criada a Convenção de Estocolmo, né, que estabelece a OMPI, que é a Organização Mundial da Propriedade Intelectual. E o Brasil veio a ser signatário dessa OMPI a partir de 1975. Até é meio ambíguo pensar dessa maneira, porque em 1975 nós estávamos no meio do regime ou ditadura militar, chame como quiser, e nós tínhamos a reserva de mercado, que era totalmente alheio à ideia de propriedade intelectual do exterior. No aspecto... Aceitava-se a propriedade intelectual dentro do Brasil, nós tínhamos legislação já na época também, mas não do exterior. Né? Tanto é que pode pesquisar na internet, tem vários casos de patentes que foram... Como é que eu vou explicar? Nacionalizadas? Não, por exemplo, o produto era criado lá fora, era copiado aqui dentro do Brasil e dane-se o cara lá de fora. O problema era dele, quem mandou criar lá fora? Então,
Havia, então, no Brasil, pode procurar na internet, aí tá aberto. Plágio nacional. Existia um plágio, né, autorizado pelo governo, tranquilamente. Tanto é que tem vários computadores foram... Eu, como uma pessoa que gosta muito de informática, né, também, vários computadores foram copiados no Brasil, por marcas nacionais. Por marcas nacionais. Console de videogame, a Nintendo, coitada, passou trabalho com a Gradiente aqui. Né? Tinha uma cópia autorizada pelo governo do Nintendo, americano e japonês, dentro do Brasil. Então, mas assim, o Brasil, a gente tem aquela síndrome de vira-lata, né? Pensa que o Brasil, nós somos tudo atrasado e não sei o que lá. Eu acho que falta um pouco de ensino de história sobre o Brasil, tanto no tempo do Império quanto da Antiga República, né? De que o Brasil, no início do século XIX, já tinha legislações sobre direito de indústria. Caraca. Então, na época, já poderia... eu fiz um equipamento aqui, né? Eu quero registrar essa minha invenção. Já tinha... um princípio, né, meio uma coisa meio espartana, vamos colocar assim, sobre o que era a ideia de propriedade intelectual, claro que de uma maneira bem antiga, né, daquilo ali. Depois, com a nossa Constituição de 1824, aí já o Brasil sendo independente, né, já como um rei, né? Um império, efetivamente. Nós já tivemos, dentro da Constituição Federal mesmo, a proteção de inventos. Então, caraca, os inventores tinham garantia já no período imperial. Isso, já lá, antes até do período imperial já tinha, né, o direito do inventor. Né? Então, ali na Constituição, aquilo ali foi ampliado e criado uma legislação muito mais forte para aquilo, né? Depois, em 1830, foi criada uma lei sobre invenções, mais uma lei, né? Depois, em 1875, vem a primeira lei de marcas no Brasil, tá? E em 1887 é editada mais uma lei de patentes. Então, ali veio toda essa gama de leis e coisas que trouxeram a ideia de marcas e patentes já para o Brasil lá no tempo do Império. Então, o Brasil, na verdade, ele não é atrasado nesse quesito. Mas nós só fomos a ser signatários ao MPI em 1975. Tudo bem, mas a nossa lei já estava... Nós já tínhamos replicações de leis de no fora... No território nacional. A nossa lei de invenções, por exemplo, ela é baseada numa lei francesa. E era uma lei relativamente boa para a época. Né? Claro, para hoje já não serviria tanto. Mas é assim mesmo, né? Então, o Congresso ele tem que sempre estar analisando o que está sendo construído para criar leis boas para que a gente tenha a segurança jurídica. A segurança jurídica nisso é o que vai também garantir todo o funcionamento, pelo menos de maneira tranquila, daquilo que a gente tem. Por exemplo, se tu for buscar a nossa lei de direito autoral sobre software, ela só foi criada em 1998. Caraca! Então, nós não tínhamos lei de software, de direito autoral de software antes. Ele era equiparado a uma música antes. Então, aí, em 98 foi criada uma lei somente para softwares. E depois você disse que o Brasil é atrasado. Caraca, que legal! Doutor Luiz, eu sou apaixonado por esse assunto, porque, assim, para mim é muito curioso como é que a gente vai dando esse tipo de passo a passo. Mas nós estamos praticamente passando da metade do nosso programa e esse é o momento que nós falamos do deserto florido. Eu queria, nesse momento, falar para você que está em casa, você que já conhece ou ainda não conhece o SapiensCast, no nosso podcast nós falamos do momento do deserto florido. Um momento de dificuldade e de florescimento, porque o SapiensCast tem na sua logomarca a rosa do deserto. Diferente do cacto, a rosa do deserto não sobrevive, mas ela vive e floresce. Você pode perceber no nosso SapiensCast de hoje que a lei de propriedade intelectual, ela também não sobrevive só no Brasil. Ela é pujante e vive com intensidade. Então, esse é o momento do deserto florido. Chama a vinheta, editor. No SapiensCast vamos conversar, conhecimento pra compartilhar,
experiências temos pra lembrar, princípios pra te guiar. Muito bem, doutor Luiz. Uma pergunta importante. Já houve algum momento de grande deserto, ou na sua vida, ou na sua profissão, e de florescimento? Porque a gente tem momentos de altos e baixos, mas como é que isso funcionou na tua vida, ou funciona na tua vida? Então, normalmente as pessoas tendem a ver como assim, eu sou infeliz, sou triste. Às vezes eu faço, por exemplo, terapia, né? Aham. E depois de um tempo você começa a analisar que, nossa, o que é buscar a felicidade, trazer aquele momento feliz da minha vida. A felicidade, para mim, na verdade, eu não vou te dizer assim, eu tive algum momento de deserto na minha vida, porque eu acho que até hoje as coisas, vamos botar assim, apesar de darem errado, a maioria das vezes deram certo. Uhum. Então, eu não consigo te dizer assim, esse momento aqui eu estava no fundo do poço, porque eu acho que eu nunca estive no fundo do poço. Claro que eu passei por momentos ruins na minha vida. Momentos complexos, momentos que eu não sabia o difíceis. que ia acontecer depois, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã. Então, eu imagino que eu sou feliz na maior parte do tempo. Eu tenho uma família boa, eu tenho uma esposa que me ama, eu amo muito ela. Eu tenho um filho que é uma bênção, porque é uma criança que não me dá problema, não me causa nenhum tipo de... É até cômico falar. Eu fui esses dias numa reunião com a professora, que ela chamou todos os pais, né? Ela não chamou especificamente um pai. E eu até fui brincar, eu quero saber o que o meu filho anda aprontando. Daí ela disse assim, nossa, teu filho é como se... Ele só não foi destaque da sala porque o professor de inglês não deu nota A para ele. Uhum. E realmente o inglês ele dá uma patinada, apesar de que eu falo inglês, leio e... aliás, meu pai era professor de inglês, então se eu não souber inglês... Então, assim, eu não lembro, assim, no momento que eu posso dizer assim, não, isso daqui foi complicado. Claro, eu perdi meu pai em 2019. Acho que esse pode ser assim, vamos dizer assim, esse foi um dos momentos mais difíceis. Ele faz bastante falta, né? Uhum. Então, assim, para mim, eu acho que a minha vida até hoje é muito boa. Claro que eu tenho que analisar isso com 44 anos, quase 45. Uhum. Mas se tu me perguntasse isso com 20, eu ia dizer, meu Deus do céu, ontem foi uma desgraça. Ontem foi uma desgraça. Todo dia é ruim. A maturidade faz com que a gente enxergue a vida de maneira mais tranquila também, sim, né? Sim. E isso, agora, me veio exatamente esse ponto agora na cabeça. Isso talvez também para dentro das empresas, né? Uhum. Às vezes a gente tem negócios empresariais, startups, e no início a gente acha que tudo é o final do mundo. Uhum. E com o passar do tempo, a maturidade vai levando e vai nos ensinando que a gente passa por momentos difíceis, mas do mesmo jeito que os momentos bons passam, os difíceis também irão passar, e a gente vai surfando nessa onda, vai conseguindo passar por cima de tudo isso. Exatamente. A gente tem que, vamos botar assim, viver um dia de cada vez, né? Da melhor maneira possível e tentar levar do jeito que a gente tem. Porque eu olho, por exemplo, o meu colega que é advogado, que tem um escritório que já está há 20 anos trabalhando, ele anda naquele carro, ele tem aquele apartamento ou aquela casa, ele tem aquele escritório com aquela quantidade de pessoas, né? E por exemplo, meu escritório ele tem 6 meses. É um escritório relativamente novo, apesar de ser só eu. Tu está formado há quanto tempo? Eu sou formado desde 2004. Uhum. Aí... Trabalhou em outras áreas? Exato. Também do direito? Quando eu estava na faculdade, eu comecei a trabalhar numa empresa. Logo depois eu me formei e fiquei nessa empresa por mais um tempo. Aliás, era a empresa dos meus pais. Muita gente acha que isso... Né? Então, não, eu trabalhava efetivamente com meus pais, né? Fazia serviços todos os dias, acordava de manhã e saía, vamos botar assim, às 6 horas, né? Muitas vezes a gente acaba ficando até mais tarde. Depois eu fui trabalhar numa outra empresa, eu trabalhei um tempo na Standard, que hoje é a Brado Logística, aqui em Itajaí. Lá eu
Eu trabalhei eu era auxiliar de emissão de notas fiscais da Seara, tinha um escritório da Seara dentro da Stana. Fiquei lá um tempo, depois eu fui para Dalsóquio, transporte Dalsóquio. Quem é que não passou pelo Dalsóquio, né? Não, eu dei uma pausa porque eu vou te dizer assim, talvez o teu, eu não sei se tu tá olhando o que eu te falei já na terapia. Não! Não? Ah, tá. Não, que tu começou a ler ali, eu pensei assim, será que ele tá vendo o que eu... Será que ele tá seguindo o que eu falei? Não, porque assim, tem muitas vezes eu tiro certas coisas do meu currículo, porque não tem interesse pro objetivo que eu quero, né? Hoje faz 6 anos que eu não mexo no meu currículo. Mas continuando. Então, eu passei pela Dalsoc, fiquei na Dalsoc acho que uns 3 anos. Eu fui lá, eu cheguei a ser gerente de seguros. Então, tudo que tinha de seguros da empresa passava por mim. E nessas épocas eu não tinha interesse em ter a carteirinha cor-de-rosa da OAB, né? Porque efetivamente eu tinha um salário bom, né? Na época eu ainda não era nem casado, então eu até morava com meus pais. Na verdade, eu saí da casa dos meus pais para ir morar com a minha esposa. Então eu não tive um período também morando sozinho. Então tudo que eu ganhava ou eu investia ou eu gastava em alguma coisa que eu queria. Depois da Dalsóquio, eu saí e fui parar numa concessionária de carro, onde eu fazia fechamento das vendas, né? Então o vendedor fazia a venda, eu passava toda a parte de documentação, etc. Às vezes fazia até avaliação do carro, né? Porque tu tá numa empresa, tu faz tudo, né? Tudo, essa história de que, não, eu fui contratado estritamente para isso. Isso não existe. Não funciona muito bem. Depois, ali eu fiquei muito pouco tempo, foi bem rápido até, porque eu saí da Dalsóquio porque eu já não aguentava mais certas coisas que aconteciam lá. Mas a Dalsóquio, hoje eu falo assim que foi, né, uma segunda faculdade para mim. Ela ensina muita coisa. Claro, hoje não ensina mais tanto, porque infelizmente já é uma empresa praticamente fechada, né? É uma pena, porque era uma mega transportadora enorme. Ela foi muito importante aqui na nossa região, né? E o que fizeram com ela foi não o seu Augusto em si, né, que era o dono da Dalsóquio, mas quem comprou, o que fez com ela foi uma pena, assim. E continuando ali, eu fui depois para a Seara Alimentos. Daí na Seara Alimentos nós fazíamos auditoria de contas a pagar, né? Então, chegava as notas para pagamento, nós analisávamos antes de fazer efetivamente o pagamento daquelas contas. Depois eu saí a Seara fechou aqui em Itajaí, né? Aquele prédio que ficava ali na Contorno Sul. E eu tive que sair por livre e espontânea pressão deles. Fui parar na CSAV, que é a Companhia Sul-Americana de Vapores, né? Hoje já não existe mais também, foi adquirida pela Hapag-Lloyd. Lá eu fiquei mais um ano. Na Seara acho que fiquei 3 ou 4 anos, não tenho bem certeza agora. Na CSAV eu fiquei 1 ano, mais ou menos. E também fazia a mesma coisa, era auditoria para contas a pagar. Depois que saí da CSAV, aí eu fiquei quase 1 ano parado. Isso foi 2015? Em 2016, daí um vereador me convidou a um cargo comissionado na prefeitura. Eu aceitei, era um cargo também de auditoria, era diretor de auditoria na Controladoria Geral do município. Onde eu fiquei ali praticamente 1 ano, que foi só aquele último ano da gestão do Jandir, 2016. 2017, fui convidado novamente para assumir uma gerência voltando um pouco, né? Em 2016, como eu estava dentro da diretoria de auditoria, eu aproveitei, já que a prefeitura trabalha somente no período da tarde, eu aproveitei o período da manhã para me atualizar nos meus estudos, né, de direito. Claro que eu sempre venho me atualizando, mas aproveitei para me atualizar mais para poder fazer efetivamente a prova da ordem, que em 2017 eu acabei tirando a carteira da OAB. E em 2017 eu fui convidado a ser gerente jurídico da Secretaria de Saúde. Depois eu passei a ser assessor jurídico
da Secretaria de Saúde, junto com, na época, foi o secretário era o Emerson. Ali eu passei... como gerente eu passei mais tempo, acho que foi uns 2 anos, mas como assessor eu fiquei 1 ano. Depois eu fui convidado a assumir um cargo dentro do Sejusc de Itajaí. O Sejusc de Itajaí é temático tributário. E também era um cargo da prefeitura, em que eu era gerente e fazia a conciliação dos débitos de dívida ativa da prefeitura dentro do Sejusc, que é temático tributário. E ali daí eu fiquei 4 anos. Foi muito bom. Eu trabalhava diretamente com a doutora Sônia, até. Uma pessoa muito... tem muita gente que tem medo dela, mas é uma pessoa que... Todas as vezes que eu tive que conversar com ela sempre foi muito atenciosa, muito respeitadora. Tenho ela como uma pessoa que... eu acho que se eu precisar de alguma ajuda, eu posso buscá-la. E, assim... E ali aí foi final do ano passado, com o término da gestão do Volney, eu saí e abri meu escritório. Abrir um escritório. Escritório Caon Demarque. Então, se você precisa de advogado, de tantas coisas que o escritório faz, aqui embaixo você vai ter todos os arrobas possíveis, os contatos possíveis. Também trabalhamos como especialista em direito imobiliário e direito empresarial. Exato. Esse bate-papo que a gente está tendo hoje. Que legal. Doutor Luiz, nós já estamos caminhando para os finalmente do nosso programa. Então, eu queria entender, ali a gente fez um pequeno roteiro do que a gente ia conversar hoje. Nas perguntas finais, eu gostaria de ainda entender, assim, por exemplo, quais os segredos do negócio que eu ainda posso ou devo protegê-los. Né? Então, tu tinha dito de contrato de confidencialidade. Então, o que é possível manter confidencial em um negócio? Certo, aí é parte. Basicamente, o que tu pode botar num contrato de confidencialidade que não dá para registrar efetivamente no INPI são fórmulas. Por exemplo, eu tenho um produto, um energético, uma bebida, uma comida, e eu quero registrar essa fórmula. Não tem como você registrá-la no INPI. Isso aqui no Brasil? Isso aqui no Brasil. Tá? A fórmula da Coca-Cola eu não tenho registrada no INPI. Não. Por isso que ela está guardada num cofre. Mas, basicamente é isso. Você não pode registrar fórmulas, mas você tem aquela fórmula guardada. E isso é um know-how da empresa. Então, ele passa a estar dentro de um contrato de confidencialidade. Por exemplo, a Coca-Cola dizem, não sei se é essa a verdade, né? Que somente 2 pessoas no mundo inteiro sabem a fórmula efetivamente, que está guardada dentro de um cofre lá, que para mim é só um mito que faz com que a gente tenha mais curiosidade em relação a isso. É difícil hoje, com a evolução, uma pessoa não pegar uma Coca-Cola e, por química, descobrir quais são os as ingredientes. Propriedades ali. Algoritmos, né? Então, por exemplo, o algoritmo do Google. Então, ele provavelmente, no Brasil, ele está dentro de um termo de confidencialidade. Num contrato de confidencialidade. E não de um registro ou uma patente. Não de um registro, Apesar dele ser um software, né, que pode ser registrado, o algoritmo efetivamente pode não estar dentro daquela patente, tá? Dentro daquele software. Daí ele fica dentro do contrato de confidencialidade. Lista de clientes, estratégias, né, que a empresa vem a ter, etc. Então, são maneiras que isso eu não tenho como registrar. Então, eu tenho que ter uma confidencialidade com os meus colaboradores. Por exemplo, eu, quando trabalhei na Seara, eu vou até trazer aqui, eu assinei um contrato e, na época, tinha termos de confidencialidade da Seara, muito embora eu praticamente não tive acesso a nada dentro da empresa. Mas tinha essa responsabilização lá dentro também. Caraca, que legal. Gente, nós estamos caminhando para o finalzinho do nosso programa e nesse momento é o momento Citolab, é o momento em que é o momento delicinha do nosso programa. Doutor Luiz, como é que funciona o momento Citolab? Eu vou pegar essa caixinha, vamos abrir essa caixinha, você vai tirar uma pergunta, ler e responder pra gente. O Citolab fica em Navegantes, e se você ainda não conhece, o Citolab é vacinação, é laboratório e clínica médica. Então, bora lá, vamos chacoalhar essa caixinha aqui. Doutor Luiz, tira a pergunta aí pra gente e nos diga o que vem por aí.
Vamos ver se vai entender minha letra, né? Como você enxerga a vacinação? Muito bem, nós estamos em um período em que o frio começa a chegar aqui na nossa região. Como é que tu enxerga a vacinação aí, doutor Luiz? Eu entendo, no meu ponto de vista, a vacinação é extremamente importante. Tá? O meu filho tem todas as vacinas, e desde criancinha, né? Eu sou totalmente averso a uma pessoa me dizer que não, eu não vou vacinar porque... Não, tanto é que nós começamos a ter alguns casos de pólio, faz um ano, 2. A gente começa a escutar o retorno de doenças antigas, doenças né? que já estavam praticamente extintas por conta de uma falta de vacinação, o que é um absurdo, né? Uma vacina da pólio aí tem quantos anos? Quase 100 anos. 100 anos aí de... que existe. E uma pessoa vir me dizer, não vou vacinar contra a pólio porque vacinas não funcionam. O mesmo que fala isso toma corote nos finais de semana, né? Exatamente. Então, assim, tem algumas questões, por exemplo, a vacina da Covid. Eu tenho duas doses da vacina da Covid, mas eu tenho aquele receio assim, ela foi criada tão rápido. Claro, eu não sou biomédico, não tenho capacidade de falar sobre isso, mas a gente sempre fica pensando assim, o efeito colateral disso a longo prazo. O tempo de estudo que teve para a produção. Foi uma coisa muito rápida, assim. Será que efetivamente o efeito que ela produziu de BNS vai ser maior do que o efeito que ela traz de prejuízo? Só o tempo dirá, né? Então, essas são algumas questões meio delicadas, assim, em relação... Claro que, assim, a minha mãe, por exemplo, ela acho que ela tem 6 ou 7 doses, porque ela já é uma idosa de 74 anos. Mas, e ela diz assim, eu vou tomar outra dose do Covid. Eu sempre digo assim, se para ti faz bem, tu acha que isso está te fazendo efeito, tu acha que isso é importante, faça. Não sou eu quem vai dizer se tu está fazendo certo ou errado. Tanto é que agora nós temos a campanha da vacinação da gripe. Eu mesmo sou uma pessoa que prefere não tomar a vacina da gripe. Mas não porque eu acho que ela não surta efeito, ela não faça o efeito que deveria. A função dela. É porque, para mim, todas as vezes que eu tomei, eu passei muito mal depois. Você me disseram, mas tu tem... É porque tu estava com a gripe incubada. Olha, então eu vivo com a gripe incubada, porque... todas as vezes aconteceram, né? Então, eu evito. Mas, por exemplo, minha esposa foi tomar. Tudo bem. O meu filho tomou vacina da gripe também. Tudo bem. Mas eu sempre fico esperando. Eu sei que eu vou tombar na cama e ficar lá uns 3 dias. É sempre o homem, né? O homem é sempre muito nessa direção. Você que está em casa nos acompanhando. Então, assim, às vezes eu escuto muita gente por aí dizendo, não vou vacinar não, eu não sei o que estão fazendo, não sei o que tem dentro dessa vacina. E o mais interessante é que muita gente que fala isso está fumando um pendrive. Às vezes eu fico imaginando assim, a contrariedade em relação a isso. Mas você que está em casa e que precisa ou quer se vacinar, em Navegantes, no Citolab, nós temos vacinação. Ali no centro de Navegantes, na clínica que fica ao centro, nós temos a vacinação. É chegar e tomar sua vacina. Lá no Gravatá, é só agendar que a vacina chega até você. Citolab, cuidando sempre da sua saúde, porque no Citolab, a sua saúde reconhece. Doutor Luiz, estamos aí, de fato, encerrando o nosso bloco. Eu quero deixar aí que vá pensando um pouquinho numa mensagem final para falar para nossa galera. Enquanto isso, falo com você que está em casa. Hoje tivemos um bate-papo muito legal com o Dr. Luiz Caon Demarque, do escritório de advocacia Caon Demarque. Aqui embaixo, todos os arrobas possíveis e imagináveis. Entre em contato ali, tire suas dúvidas, o procure em todas as áreas do direito, mas em especial no direito imobiliário e hoje falando especificamente no direito empresarial. Se você tem uma grande ideia, a registre, faça a sua patente, não perca a sua invenção por bobagem. Hoje nós conversamos a respeito de startups, de propriedade intelectual e foi verdadeiramente uma honra te ter aqui no nosso programa. Espero que nos encontremos mais vezes por aqui. Com certeza. E aproveito, deixa uma mensagem para quem está em casa, para quem nos acompanhou aqui no Sapienscast de hoje. Então, se você tem uma empresa, está iniciando um novo negócio, está pensando em expandir talvez a empresa,
procure sempre ter um advogado experiente, com um bom conhecimento, que possa te trazer uma vantagem nessas questões. Seja criando a sua marca, né, registrando na propriedade no INPI, seja registrando as tuas patentes de produtos inventivos, seja registrando teu software, mas pelo menos tenha um advogado que possa te auxiliar a chegar nesse ponto. Muito obrigado. Oh, muito bem, doutor Luiz. Seja sempre muito bem-vindo ao Sapiens Cast. É você que ficou em casa, muito obrigado pela audiência de hoje. Um beijo no seu coração e se precisar de alguma coisa, #tamo junto, tá? Não se esqueça, o advogado na tua vida não vem só para resolver os problemas criados depois. Às vezes a gente pode se proteger de muita coisa antes. Então, antecipe os seus problemas e tenha um advogado próximo à tua empresa. Beijo no coração, até semana que vem. Tchau, tchau, valeu! Sapiens Podcast é o lugar onde a sabedoria vem brilhar. O mundo vamos transformar. Juntos podemos sonhar. No Sapiens Podcast vamos conversar. Conhecimento pra compartilhar. Experiências temos pra lembrar, princípios pra te guiar. Valores que vêm do coração, histórias de todos os irmãos. Cada voz uma lição na nossa grande conexão. Sapiens Podcast é o lugar onde a sabedoria vem brilhar. O mundo vamos transformar. Juntos podemos sonhar. Das mentes brilhantes histórias vêm, mudam o mundo bem mais além. O saber está nas ondas do ar. Sintonize pra escutar. Princípios antigos, futuro a traçar. Valores que nos fazem lutar. Cada episódio um novo olhar pra te fazer repensar. Sapiens Podcast é o lugar onde a sabedoria vem brilhar. O mundo vamos transformar. Juntos podemos sonhar.